Oi, tudo bem, gente? Prazer em ter vocês aqui para mais uma rodada, então, de perguntas e respostas. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Pois é, essa tão bendita falada ansiedade que a gente vê por aí nos dias, todo mundo ansioso, todo mundo estressado, todo mundo com os cabelos em pé, com os nervos à flor da pele. E a gente vai aprender a avaliar isso aí, que é o tema da aula de hoje, como avaliar corretamente a ansiedade. Para onde é que a gente tem que olhar no caso da pessoa chegar com crise ou simplesmente com um quadro mais crônico de ansiedade para a gente avaliar, né? Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, gente, o que que a gente tem que olhar principalmente quando a gente está falando de ansiedade? Para você que vai ser um terapeuta floral de sucesso. Então, primeiro é a definição. Ansiedade é um sentimento de preocupação, de medo ou desconforto sobre eventos futuros. É uma resposta natural ao estresse e é comum em situações como provas, falar em público ou conhecer novas pessoas. Ou seja, é natural a pessoa se sentir ansiosa em certos momentos da vida. O que que vai diferenciar de um quadro que a gente vai ter que intervir, que não é normal? É quando essa ansiedade começa a alterar o dia a dia da pessoa, o cotidiano. Tipo assim, eu deixo de fazer uma coisa porque eu estou muito ansioso. Eu tenho medo de fazer tal coisa, por exemplo. Ou eu começo a ter palpitações e falta de ar por causa da ansiedade. Opa, aí é o momento de se intervir. Mas não, se é apenas esporádico, quando tem algum evento mais fora do cotidiano da pessoa, pode ser considerado, a princípio, normal, tá? É normal, todo mundo, frente a alguma coisa nova, sente algum grau de desconforto. Não é normal a pessoa não sentir nada quando vai fazer uma coisa que ela não conhece, ou que nunca viu, ou que nunca lidou com isso. Então, se é coisas pontuais, beleza, é sem problemas. Se é a pessoa tem alteração do estado normal dela, deixa de fazer coisas, alterou coisas, se sente muito mal com aquela situação, ou se desencadeou sintomas psicossomáticos, opa, esse é o momento de realmente avaliar essa pessoa para ver se ela precisa de um floral ou não. Tá bom, gente? Então, tipos de ansiedade, tem vários tipos, não é simplesmente tremeu o peito, faltou o ar, opa, tá com ansiedade. Ou a pessoa se sente mais agitada e não sabe por que tá com ansiedade. Não. Existe toda uma classificação por detrás disso aí, e tem vários tipos de ansiedade que podem se originar, tá? O transtorno de ansiedade generalizada, que é o mais comum, né? Que é uma preocupação constante com coisas cotidianas. Ansiedade social, que é medo de interação social ou de ser julgado, tá? Transtorno do pânico e episódios repentinos de medo intenso, tá? Esse transtorno do pânico ele pode ser um negócio consciente ou inconsciente, tá? Ou seja, a pessoa sabe o que ocasionou o transtorno do pânico dela ou ela não faz ideia do que está ocasionando o transtorno dela. E fobias, é um medo forte de objetos ou situações específicas. Isso está dando um contexto geral para vocês. A aula em si não é exatamente sobre isso, embora isso vai influenciar. Depois eu vou explicar o porquê, tá? Lembrar que não existe exatamente uma preocupação constante com coisas cotidianas ali no primeiro, que é o mais comum. Se você for ver, preocupação não é uma das emoções primárias do ser humano, tá? Por que que eu digo isso? Porque não é preocupação. A principal coisa aqui que você vai ter que ver não é isso. As pers- ah, aqui o problema é medo, tá? A pessoa tem medo de alguma coisa, medo de incerteza no futuro, medo que alguma coisa vai acontecer. O sentimento a ser trabalhado aqui é medo, não é preocupação. E aqui é que você já começa a ser um terapeuta floral de sucesso. Você já sabe que o problema não é o problema. O
problema é uma dinâmica que está por detrás daquilo que você está olhando. Ou seja, a ansiedade, ela não é o problema. O medo que a pessoa tem de alguma coisa no futuro é que é o problema, tá? É dessa forma que tem que ser olhado. É algum trauma, é alguma coisa, é algum foco só lá na frente, algum foco só no futuro, algum medo de alguma instabilidade no futuro. E aqui você vê também que existe, agora, no momento que a gente está gravando esse vídeo, todo um movimento a nível mundial que deixa as pessoas instáveis e mais inseguras. E isso vai refletir, sim, no aumento dos quadros de ansiedade da população. Vai chegar mais gente no consultório para ti ansioso. Então você tem que saber que, sim, você tem que não trabalhar a preocupação que essa pessoa tem, mas o medo que ela tem, que é inconsciente, ou às vezes é até propriamente consciente. Tem gente que chega, graças a Deus, tem gente que está chegando aqui no consultório, dizendo que, tenho medo disso, a minha ansiedade vem disso. O que é excelente, já é metade do caminho andado para você resolver o problema da pessoa. Mas a maioria das pessoas não sabe que a preocupação delas, na verdade, é medo. E é isso que você vai ter que trabalhar com elas, sendo um terapeuta floral de sucesso. Mas o mais importante aqui é você não catalogar o paciente. Ou seja, você não fazer um diagnóstico dela. A pessoa é muito mais que isso. A pessoa é um conjunto de coisas, é todo um um ser integrado que você tem que olhar. Não pode colocar um rótulo nela, tem ansiedade generalizada. Cara, tu faz isso, tu perde o contato com o todo, com a essência do cliente de vocês. E isso é muito ruim, tá? Porque aí a pessoa sai dizendo, eu sou ansioso, eu tenho síndrome do pânico, ou ansiedade generalizada. A pessoa sai com um rótulo e ela acha que ela é aquilo ali. E isso, tipo, impede a gente de ir mais profundo, impede a gente de ver mais profundo o paciente e impede o paciente também de se ver mais profundo, porque ele se bota um rótulo, deu, era isso, e sai dizendo para todo mundo que é para as comadres que tem aquilo ali. Não, não é por aí que você vai ter que trabalhar o cliente de vocês. A melhor forma de abordar é de uma forma integrada. Não é, você tem tal transtorno de ansiedade. Não, não faz isso, pelo amor de Deus, porque você vai perder o contato com a essência daquilo que tem que ser trabalhado, né? Tá? Você olhar as classificações tem um benefício, que eu vou explicar lá no final, que é na escolha do floral que você vai usar. Mas não é para você rotular o paciente de vocês, tá? Então, sinais e sintomas da ansiedade. É o pensamento excessivo, ou seja, a pessoa está com o pensamento acelerado, preocupação constante, dificuldade de concentração ou de sono, a pessoa é muito dispersa, ou tem pensamento muito atulhado na hora de dormir. A pessoa se sente tensa, rígida, inquieta, e como ela gasta muita energia com o processo mental, ela acaba se cansando muito facilmente. Ou seja, não é um cansaço físico, é um cansaço mental, tá? Às vezes pode passar por físico, como batimento cardíaco acelerado, dor de estômago, todas aquelas sensações psicossomáticas. Às vezes pode dar até diarreia, ou às vezes até uma constipação. O nosso segundo cérebro é o intestino, né? Para pegar ali não é muito difícil, gente. Então, pode sim ter sintomas psicossomáticos, é bem comum que venha associado a um quadro de ansiedade ou alguma outra coisa junto. Principalmente se a pessoa tem isso com muita intensidade ou há muito tempo, tá? Causas da ansiedade, então. Isso aqui é o que tu encontra na internet, ChatGPT, etc e tal. Eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia do que a medicina clássica convencional diz sobre ansiedade, tá? Que pode ser por eventos estressantes, como exames ou problemas familiares. Pode ter uma história genética, tá? Para ali familiar desempenhar seu papel, embora isso aqui não é a regra, tá? O principal não é genético, eu diria que genético é 5 a 10% dos casos, chutando esses valores, tá? Não peguem como determinístico que tem pai ou mãe ansioso, você vai ser ansioso. Não, não é por aí a história, tá? Química cerebral pode ter desequilíbrio eletroquímico aí no meio da história, que precisa ser avaliado. E personalidade, principalmente pessoas muito rígidas, inflexíveis ou perfeccionistas aqui, tá?
acabam tendo um grau maior de ansiedade. Mas isso é o tradicional, corriqueiro, e não é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês sejam um terapeuta floral de sucesso, gente. E aqui vocês vão aprender a lidar de uma outra forma com a ansiedade. Essa é a tabela que a gente usa dentro do curso do terapeuta floral de sucesso, que eu estou apresentando agora aqui em vocês pela primeira mão. Se você quiser saber mais sobre isso, olha o vídeo anterior desse, que é sobre como fazer a avaliação correta do seu paciente, que é onde eu introduzo essa metodologia, que é a metodologia do 8 em 1, que são 8 campos no ser humano, tá? Aí vocês veem aqui que é o físico, mental, emocional, ambiental, sistêmico, espiritual, kármico e energético, tá? Nesse outro vídeo, se você ainda não viu, recomendo que veja. Acessa lá no link no YouTube, vai para o canal do Terapeuta Floral do Sucesso e assiste. Vale muito a pena, vai abrir os seus olhos, tá? E se você se interessar no curso de formação, também está lá o link para você se inscrever. Mas não vou falar sobre isso agora. O foco aqui é falar sobre ansiedade mesmo. E eu quero que vocês deem uma olhada, então, aqui nas causas, reais causas da ansiedade, tá? Que é o que eu vou explicar. Então, sedentarismo, falta de atividade física, você não secreta endorfinas, não secreta um monte de coisas, acaba ocasionando uma tensão maior no corpo, e isso leva a um quadro de ansiedade. Então, atividade física para todo mundo que tem ansiedade, tá, gente? Não é só simplesmente por bem-estar físico, é por, obviamente, bem-estar emocional, mental. Deficiências nutricionais, o que que é? Principalmente aqui, ó, falta de magnésio, ômega 3, aminoácidos, ou seja, essa pessoa tem que ser avaliada por um médico, tá? Não dá para deixar sem uma avaliação no meio, porque pode ser que a pessoa tenha um desequilíbrio eletroquímico aí no meio. Claro, como a ansiedade não é algo que você, tipo, é risco de vida para a pessoa, a não ser que você seja uma síndrome do pânico ou alguma coisa muito mais séria, mas como a maioria das vezes no caso não é, você pode tratar com florais antes de encaminhar para o médico, porque aí, não melhorou, opa, aí vamos investigar, magnésio, ômega 3, aminoácidos aí, ver se não está faltando alguma coisa, tá bom? Pode ser uma desregulação hormonal, mesma coisa aqui, a parte médica que eu estava falando antes, é bom passar para uma avaliação, pode ser antes ou depois. O que que influencia aqui, ó? Principalmente cortisol, ou seja, que é o hormônio do estresse. Se a pessoa está muito estressada, ela tem uma propensão a ser ansiosa também, principalmente, pelo próprio emocional e dois, pelo hormonal, tá? Pelo menos tireoide, hipertireoidismo, como o metabolismo da pessoa está mais acelerado, pode ocasionar um quadro de ansiedade, tá bom, gente? E melatonina, na verdade a melatonina ela está aqui, mas não por um quadro direto, assim por um quadro indireto. Por quê, Norberto? Bem simples. A melatonina, quando está desregulada, ela causa distúrbio do sono. E distúrbio do sono, como a gente bem sabe, tem uma propensão muito alta a desencadear quadros de ansiedade nas pessoas. Então, não é a melatonina em si que vai dar o problema. É o distúrbio do sono secundário da melatonina que ocasiona um quadro de ansiedade, tá? E aí tem coisas que não se falam por aí. Aqui é o normal, é o que todo mundo fala. Agora, daqui em diante, é o que não se fala por aí, que é o que o terapeuta floral de sucesso tem que avaliar nos pacientes, tá? Ou seja, agrotóxicos. Cara, muito agrotóxico e metal pesado dá ansiedade. Pessoal que trabalha na colônia, pessoal que trabalha diretamente com a fabricação desses agrotóxicos, ou que em algum momento tem contato com eles, ou tem que se antenar aqui, pode ter metais pesados ou agrotóxicos que estão desencadeando esse quadro. Sim, é bem comum, principalmente no pessoal do interior, gente. Poluentes. E aqui é vida na cidade. Ou seja, ninguém se escapa, tanto o pessoal da colônia quanto o pessoal da cidade tem. Excesso de poluentes. O negócio que a gente respira, os agrotóxicos que vêm nos alimentos, os químicos que colocam nos, eu diria frango, mas nas carnes também, peixe em menor grau, mas também tem. Então, tudo aí tem coisas que podem estar influenciando no quadro. Ou seja, tem que ter uma alimentação bem balanceada, de preferência visitar o campo sem agrotóxico, e para um campo normal mesmo, uma vez por semana, uma vez por mês, dar uma aterrada, tá? É bom
faz muito bem para a pessoa. E para a praia, desde que não seja uma praia poluída, obviamente, também vai facilitar muito para a pessoa aliviar o quadro de estresse e ansiedade dela. E desbiose intestinal. Como eu já estava dizendo antes, o intestino ele é o nosso segundo cérebro, então tudo que a gente come e a microbiota que tem ali influencia também no quadro de ansiedade. Tá bom, gente? Isso é a medicina tradicional chinesa que diz. E o mental, então, é estresse normal. A nossa vida é muito estressante. Nossas crenças limitantes, que na verdade elas geram angústia. E aqui você tem que saber discernir o que que é realmente ansiedade e o que na verdade é angústia da pessoa. Por isso eu coloquei dessa forma aqui, ele no emocional primeiro está como angústia, tá? Que às vezes a pessoa não está ansiosa, ela está angustiada por uma visão limitante em algum aspecto da vida dela, ela está aprisionada naquilo ali e ela não consegue sair. Às vezes não é a ansiedade o problema da pessoa, é a angústia. E você tem que saber olhar para isso, tá? Você tem que saber discernir isso aí na hora da consulta. Preocupações excessivas, que na verdade o que eu já falei é medo do futuro. Também está ali logo embaixo na parte emocional, para ajudar vocês a fazerem o link na hora de avaliar os clientes. Tá? E traumas não resolvidos. A gente sabe que os traumas eles podem ter tanto consequências emocionais, quanto mentais, quanto físicas. E o que eu falo aqui de físico, veja bem, é trauma registrado no corpo físico que precisa ser desbloqueado com uma microfisioterapia. Tá? Isso também é interessante. Microfisioterapia para ansiedade, Jesus, ajuda muito, muito mesmo, tá? Se vocês derem o floral e a pessoa não passou por investigação médica e não encontrou nada, cara, considere microfisioterapia se a pessoa passou por trauma, porque às vezes ela está registrada no corpo físico da pessoa, tá? Recomendo ver o vídeo sobre avaliação que eu estava falando antes ali, do terapeuta fora do sucesso, como avaliar bem, que é o vídeo anterior a esse, para vocês entenderem um pouco melhor sobre isso aí. E dentro do curso eu explico muito mais, tá? Mas trauma, sim, pode ser que não seja apenas mental, mas esteja registrado no físico da pessoa e tem que desbloquear, tá? Então fiquem atentos a isso, porque pode desencadear ansiedade, sim. Não apenas a questão mental, ou seja, às vezes a pessoa foi para o psicólogo, já melhorou, já está de bem com aquilo, mas ainda continua ansiosa. E a ansiedade se originou a partir do trauma. Opa, pode ter certeza que tem alguma coisa aí que precisa ser vista, tá bom, gente? Ambiente, então. A gente sabe hoje em dia, principalmente quem trabalha num ritmo mais intenso de trabalho, ou quem trabalha, principalmente, executivo, ou esse pessoal mais de dentro de empresa, multinacional, esse tipo de coisa, que o ambiente ele é estressante, é competitivo, é corrido, né, tem mil e uma coisas para fazer, o físico e o mental estão trabalhando a mil, e sim, é óbvio que isso vai ocasionar ansiedade, não tem como não ocasionar ansiedade. Então, quando o paciente chega para ti, é muito importante você perguntar com o que ele trabalha. Que às vezes só ali, porque a gente passa, às vezes, 2/3 do tempo fora de casa e 1/3 do tempo dentro de casa. A gente só vem para casa, às vezes, para dormir. Tem algumas pessoas que são assim. Então, nesse tipo de gente, cara, você tem que avaliar muito bem o que tá por detrás, o que a pessoa faz, porque pode ser que só aí já matou a charada. Então, não se esqueça de perguntar isso para os clientes de vocês. Tá bom, gente? Sistêmico, conflitos pessoais, familiares ou de trabalho, que é as três esferas que a gente trabalha dentro das constelações, que é a esfera do eu, a esfera das relações e a esfera do trabalho, ou do mundo, etc., a esfera das nações, tá? Então, sim, quando a pessoa está em conflito pessoal, ela pode gerar uma ansiedade de querer resolver aquela situação, tá? E às vezes, na verdade, é um loop. A pessoa quer resolver e não consegue emocionalmente, quer resolver e não consegue emocionalmente. Tem muita gente assim, tá bom? Vocês têm que se atentar a isso. Familiares, então, às vezes, quando você está com conflitos na família também, principalmente com filhos ou com os pais, pode ser desencadear ansiedade, porque tu tem que resolver a situação e tu não sabe como. Então, tu vai ter que guiar para um caminho de solução o cliente de vocês, tá bom, gente? Não vou dizer interferir na vida do cliente, mas dar insights sobre pontos que a pessoa tem que resolver, tá?
E de trabalho, que nem eu estava falando ali no ambiente. É mais essa parte. Espiritual. Aqui eu coloco, tipo, ansiedade da alma. Isso aqui não é comum, tá, gente? Mas às vezes, tipo assim, a pessoa sabe que ela tem algum karma para pagar. Vai dar ansiedade, um medo de resolver aquela situação no futuro. A pessoa sabe que ela tem alguma missão para fazer aqui e ela já está numa ansiedade daquilo lá. É nesse sentido que tem ansiedade da alma, tá? Mas não é comum, tá, gente? A maioria é esses outros todos abaixo. E obsessão, na verdade, ela não causa ansiedade, mas um quadro, um quadro de ansiedade pode desequilibrar a energia dessa pessoa, e isso é bem comum, tá? Tanto aquela linha energética, tá? Como a desarmonização dos chakras, principalmente o umbilical e o cardíaco. E essa desarmonização energética do campo abre porta para uma possível obsessão. Tá? Então isso tem que ser olhado, porque às vezes a obsessão está ali martelando na pessoa e você tem que fazer um trabalho espiritual em cima dela, na verdade encaminhar para alguém que sabe fazer o trabalho para tirar essa desobsessão, reharmonizar os chakras e aí conseguir ter um bom resultado com essa pessoa. Então isso tem que ser avaliado. Obsessão, cara, é meio difícil de trabalhar numa consulta se tu não é alguém que já tem alguma vivência nessa área. Então, eu recomendo encaminhar para alguém que já saiba fazer esse tipo de avaliação, ou você perguntar para a pessoa se ela está com, principalmente, pesadelos. Tá? E aqui é o pulo do gato. Que essa pessoa, um sinal principal de que a pessoa está com obsessão é pesadelo, gente. Então, você já se antene que se a pessoa tiver pesadelo, possivelmente vocês vão ter que fazer alguma coisa na nível espiritual com ela. Tá bom? Então, manejando a ansiedade, tem a parte floral e tem a parte física. Primeiro eu vou falar da parte física. Respiração profunda, lenta, para relaxar. Uma coisa que ajuda muito a nossa mente a acalmar e serenar é fazer exercício de respiração profunda. Se encontra na internet, é bem fácil de fazer. Tá? Exercício, atividade física pode melhorar o humor, atenção plena, ou seja, mindfulness, que eles chamam, que é um tipo de meditação. Pode ajudar bastante nesses casos, tá? Mas eu recomendo principalmente o exercício e a respiração. Às vezes a pessoa não quer meditar, a pessoa não está nessa vibe ainda. Então começa com exercício, com respiração, que já ajuda muito. Hábitos saudáveis, óbvio, dormir bem, comer bem, cuidar com o café, principalmente, óbvio, porque agita, tu fica mais antenado, e isso pode ser muito ruim, principalmente para quem trabalha na área de saúde, que adora um cafezinho. Então, tem que tomar cuidado com isso aí, né? E ter uma rede de suporte, falar com amigos, familiares, conselheiros que podem ajudar, principalmente se é aquelas dinâmicas mais ambiental, sistêmica, tá? Ou até espiritual ali, ajuda bastante se tu tiver uma rede de suporte. O resto é decisão da própria pessoa. A pessoa tem que tomar conhecimento do problema e agir, tá? Não é só ficar divagando. Não, ela tem que fazer a parte dela também, tá bom, gente? Outras práticas, então, que menos recomendadas, mas que também ajudam. A gratidão. Às vezes a pessoa está muito negativa, muito pessimista. Então, isso às vezes ajuda para sair desse quadro. Ou seja, tu parar de se preocupar tanto, ter tanto medo do futuro. Quando tu é grato pelo presente, tu passa a ter menos medo do futuro. Tá bom, gente? Divida em grandes tarefas, em tarefas menores e administráveis. Às vezes a pessoa quer fazer tudo uma vez só. Não, faz uma coisa de cada vez, sabe? Faz bem feita uma coisa de cada vez. Isso reduz o estresse, reduz a ansiedade. Mantenha um diário para expressar pensamentos e sentimentos. Isso é mais para mulher, né? O homem não tem muito isso, mas às vezes ajuda as pessoas a se entenderem melhor, tá? E usar a visualização, imaginar um lugar tranquilo também é bom. Às vezes, colocar um fone de ouvido, botar uma imagem de praia, também ajuda para a pessoa dar uma acalmada, tá? E outras práticas, contato com a natureza, que nem eu falei, contato com o sol ajuda bastante, principalmente regular a melatonina, na parte física, mas também tem toda a parte mental do sol, de se sentir quente, sabe? Ajuda, tá? Yoga, tai chi, musicoterapia, tá? Isso quem recomenda principalmente é a medicina tradicional chinesa. E
Temos também os florais, então, que são recomendados para isso, que é a parte do terapeuta floral de sucesso. Tem todos esses aqui: Aspen, Mimos, Red Chestnut, Heather, Agrimony, Chicory. Esses são os florais de Bach, tá? Tem bambusa, cedreira, gerânio, lisiandra, lírio da paz, melissa, tá? E esses são os florais de Saint-Germain. Também temos a verbena, que é floral de Saint-Germain, e o serênium, que é dos florais de Minas, tá? Que dá para ser utilizado. Como é que eu escolho cada um? Opa, aqui é que tá aquela parte que eu falei anteriormente, que você tem que saber, não é categorizar, mas olhar para o paciente para onde é que ele está. Ou seja, cada um desses aqui, ele tem uma função. Tipo, um é mais para ansiedade em si, outro é mais para medo, outro é mais para uma sensação de paz. Tem vários nuances aí. Então, você tem que saber olhar para o cliente de vocês, e isso eu ensino dentro do curso, qual deles que se encaixar melhor para cada caso. Tipo, tu pode pegar ansiedade com um, sim, mas e se a pessoa tiver medo junto? Ou se o medo for a principal causa de ansiedade? Aí é melhor você usar outra. Deu para entender? É isso que você tem que saber avaliar na hora com o seu cliente. Tá? Você tem que chegar no fundo, no X da questão com ele, para saber qual desses que é melhor. Porque senão tu vai dar um, coloca lá, vê na listinha que te deram, sei lá, num cursinho, ou que tu encontra na internet, bem fácil, o chat GPT da vida, ele vai te dar, usa para cidreira, para ansiedade, que é o chat cidreira, também funciona, tá, gente? Mas, às vezes, o problema da pessoa é medo, e aí não é cidreira que você vai usar. Então, tem toda uma questão aí que você tem que olhar, tá bom? Isso eu ensino dentro do curso, se você quiser saber mais. Muito obrigado. Então, se encerramos mais essa aula, qualquer coisa, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, deixa o seu like também para que esse vídeo vá para mais gente. Se você principalmente gostou e achou interessante divulgar, compartilhe. E nos vemos na próxima aula, na quinta-feira que vem. Tá bom, gente? Gratidão. Qualquer dúvida, por favor, me escrevam, não se sintam acanhados. Estou aí para ajudar.